Olá, boa noite. Boa noite. As consequências do garimpo ilegal. Cientistas identificam uma concentração de mercúrio muito acima da tolerável em peixes dos rios de Roraima. O supertelescópio James Webb revela novas imagens de Júpiter. O ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, autoriza a operação contra empresários suspeitos de defender um golpe em mensagens de celular. Diretamente dos estúdios Globo, no Rio, William Bonner e Renata Vasconcelos entrevistam o candidato à presidência Ciro Gomes, do PDT. Olá, boa noite. Nós estamos entrevistando nesta semana os candidatos a Empresários bolsonaristas na mira da Polícia Federal. O dia foi marcado pelas buscas e pela quebra do sigilo bancário de 8 empresários. Na Procuradoria-Geral da República, a ação, que recebeu o aval do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo, ganhou contornos de traição por falta de informação. O mal-estar ficou escancarado em notas publicadas durante o dia todo. Deputado estadual Rodrigo Amorim se torna primeiro réu por violência política de gênero no país, depois de ofender vereadora. Ministro da Defesa se reúne com o presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Nunca foi tão grande o número de brasileiros que podem votar fora do país. E ex-chefão do Twitter acusa a rede social de negligência em relação à segurança e à proteção de dados. Olá, boa noite. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo também. Gente, o presidente do TSE, o ministro Alexandre de Moraes, se reuniu hoje com o ministro da Defesa. Encontro bastante aguardado. O Theo Cury acompanhou e conta tudo pra gente. Oi, Theo, boa noite, bem-vindo. Para uma parte dos que acompanham o noticiário, seria algo protocolar, mas há sim uma expectativa muito grande, né, por tudo que se falou até agora sobre a segurança de dados, sobre a contribuição dos militares para a análise das urnas eletrônicas. Enfim, o caldo é grosso e, por isso, o assunto com expectativa enorme. Conta, Theo. Oi, Mona Lisa, boa noite para você, uma ótima noite para quem nos acompanha. De fato, foi uma visita cortesia, como é chamada, quando uma autoridade vai ao encontro da outra, vai visitar a outra, justamente quando essa autoridade, no caso o ministro Alexandre de Moraes, acabou de assumir um cargo público, no caso, presidente do Tribunal Superior Eleitoral. E era um encontro muito aguardado, porque além de ser uma visita cortesia, poderia, na avaliação de ambas as partes, marcar um distensionamento entre os militares e a cúpula do Tribunal Superior Eleitoral. E, de fato, de acordo com o general Paulo Sérgio Nogueira, ministro da Defesa, em conversa com interlocutores, a avaliação foi de que sim, que deve distensionar a partir de agora essas relações. Ele foi justamente ao TSE para fazer essa visita cortesia que é praxe ao ministro Alexandre de Moraes, mas também usando aquele jargão futebolístico para colocar a bola no meio de campo e recomeçar as relações entre o TSE e os militares por meio do Ministério da Defesa. Paulo Sérgio Nogueira, general do Exército, que é o chefe do Ministério da Defesa, disse a interlocutores que essa reunião foi positiva, foi cordial e que ela reabriu o diálogo para que o TSE possa futuramente, não tão no futuro porque o prazo é curto, analisar as propostas dos militares na Comissão de Transparência das Eleições para aprimorar o sistema eleitoral. Essa é a principal demanda e isso está no cerne da crise que foi aberta há alguns meses entre os militares e o TSE, com toda aquela troca de ofícios que acabou desgastando essa relação que agora vem sendo retomada pelo ministro Alexandre de Moraes e pelo ministro Paulo Sérgio Nogueira da Defesa. A aposta dos militares é que o clima deve melhorar a partir de agora e os próximos capítulos a gente deve aguardar, mas devem envolver uma análise por parte dos técnicos do TSE
de propostas feitas pelos militares para aperfeiçoar o tribunal, o sistema de votação brasileiro. Eu volto com você. Ótimo, Té. Terça-feira, 23 de agosto. O Jornal da Cultura começa agora com os seguintes destaques. Empresários suspeitos de defenderem mensagens golpe de Estado em caso de eventual vitória de Lula nas eleições presidenciais são alvo de operação da Polícia Federal. Ministro do STF, Alexandre de Moraes, autoriza ainda a quebra de sigilos dos suspeitos para saber se houve financiamento de atos antidemocráticos. Os 4 candidatos à presidência à frente nas pesquisas de intenção de voto concentram agendas de campanha entre as regiões Sul e Sudeste. O Ministério da Economia tem pouco mais de uma semana para enviar proposta do orçamento do ano que vem ao Congresso e com um gigante desafio: encaixar nas despesas as promessas feitas pelos presidenciáveis. Presidente do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, divulga estudo que afirma que não houve aumento da fome no Brasil durante a atual gestão federal. Levantamento mostra que existem mais de 3 milhões de quilômetros de estradas não oficiais na Amazônia. O Brasil se une a outros 13 países contra a proposta da União Europeia que visa barrar a importação de 6 commodities vinculadas ao desmatamento. Olá, boa noite. Hoje aqui na bancada recebemos o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, Dimas Ramalho, e o economista e doutor em ciência política, Ricardo Senes. E você pode fazer comentários pelo Twitter na hashtag Jornal da Cultura. 6 horas em ponto pelo horário de Brasília. Eu sou Diego Sarza, está no ar mais uma edição do UOL News, edição dessa terça-feira. Hoje é dia 23 de agosto de 2022. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição do programa. Você já sabe, para participar, para assistir a gente, é só acessar a página do UOL em 3 edições, 8 da manhã, meio-dia e agora às 6 da tarde. Você também pode nos assistir nas redes sociais do UOL, Facebook, no TikTok, na Twitch e no YouTube. No YouTube você pode comentar a nossa live, tá? Estou aqui de olho na interação do nosso chat e votar na enquete também. A pergunta vai aparecer aqui na tela, se você acha que a entrevista no Jornal Nacional foi positiva para o presidente Jair Bolsonaro. Sim ou não? O presidente abriu essa rodada de entrevistas com os candidatos à presidência da República. Hoje será a vez de Ciro Gomes, mas a gente vai falar bastante ainda sobre essa entrevista de Bolsonaro ao JN, à TV Globo. Aliás, o presidente evitou atacar publicamente o ministro Alexandre de Moraes em um almoço com empresários hoje mais cedo em São Paulo. A gente vai dar uma olhada agora na coluna da Mônica Bergamo. Ela traz uma apuração na Folha de São Paulo com um trecho aí do que disse o presidente Bolsonaro. É proporcional? Foi o que ele perguntou a esses empresários sobre a operação da PF contra bolsonaristas. E aqui a Mônica Bergamo traz todo esse relato e, segundo os empresários que estavam na roda, o presidente recebeu de um dos auxiliares um telefone celular com uma das reportagens sobre a operação da PF e questionou: vocês acham que é proporcional bloquear as contas bancárias dessas pessoas, dos empresários, né? Tem justificativa uma medida desse tamanho? No encontro estavam os empresários João Carlos Camargo, do Grupo Esfera, que organizou o evento, além de André Esteves, do BTG, Fernando Marques, da União Química, Carlos Sanches, da farmacêutica MS, Flávio Rocha, da Riachuelo, o advogado Nelson Williams, da bancada Nelson Williams Associados, Benjamin Strenbuck, da CSN, Cândido Pinheiro Coren, da Rapvida. Já imaginaram se eu caçasse todos os que me xingam em grupos de WhatsApp? Disse o presidente, ainda segundo esses relatos. Afinal, quem é a favor da liberdade? Eu ou os outros? Disse ainda ele, sem citar Alexandre de Moraes. Para falar sobre esse e outros assuntos, recebo aqui os nossos colunistas Chico Alves e Kennedy Alencar. Uma ótima... Veja hoje no SBT Brasil. Empresários que defenderam golpe em caso de vitória do PT são investigados pela Polícia Federal e têm sigilos quebrados. Identificado o corpo de um dos 4 jovens que desapareceram após sequestro na Baixada Fluminense. Outro corpo também foi encontrado. Estados Unidos anunciam 3 bilhões de dólares para a Ucrânia e alertam sobre ataques russos a alvos civis. Estudo afirma que seca na Europa é a mais grave em 500 anos.
Olá, boa noite. Olá, muito boa noite. Seja bem-vindo ao Rede TV News. A polícia do Rio de Janeiro identificou o corpo de um dos 4 jovens desaparecidos há 11 dias em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. E mais um corpo foi localizado na mesma região. A suspeita é de que o grupo tenha sido executado por milicianos. Veja agora outros destaques dessa edição. O número de mesários voluntários nas eleições desse ano é o maior da história. Moradores deixam a capital da Ucrânia, Kiev, na véspera do Dia da Independência do país. O medo é de ataques russos. Travessia de imigrantes ilegais no Canal da Mancha é recorde. Quase 1.300 passaram da França para o Reino Unido. A Copa do Mundo do Catar no álbum de figurinhas. Tem colecionador pagando pelas mais raras até R$9 mil. O Ministério Público de São Paulo ofereceu denúncia à Justiça contra o mexicano Daniel. Os Pingos nos Is. Oferecimento Crise dos Três Poderes. Uma produção original Brasil Paralelo. Jovem Pan apresenta Os Pingos nos Is. Especial Eleições 2022. Olá, muito boa noite para você, são 18 horas em São Paulo, seja muito bem-vindo, já estamos no ar, começa aqui mais uma edição de Os Pingos nos Is, especial eleições, hoje terça-feira, dia 23 de agosto de 2022, estaremos juntos aqui até às 8 da noite, hoje com Roberto Mota, Guilherme Fiuza, José Maria Trindade, a Ana Paula Henkel e o Diogo Schelp. Vamos aos destaques. Âncoras do Jornal Nacional ocupam quase 40% do tempo da sabatina com o Bolsonaro. PF cumpre ordem de Moraes e deflagra operação contra empresários que rechaçam a volta do PT. Ao vivo, uma entrevista para você sobre esse caso com Luciano Hang. Isso e muito mais agora aqui em Os Pingos nos Is. Opinião. Hora de colocar os pingos nos is. Os jornalistas William Bonner e Renata Vasconcelos estão sendo criticados nas redes sociais pela condução da sabatina e da postura adotada por eles na sabatina com Jair Bolsonaro no Jornal Nacional. Durante a entrevista do presidente e candidato à reeleição, a primeira da série, os apresentadores passaram mais de 15 minutos dos 40 disponibilizados falando e interrompendo a conversa. A presença do chefe do executivo no programa atraiu apoiadores que fizeram com que o Jornal Nacional marcasse sua maior audiência do ano. Dados prévios mostram que a sabatina chegou a marcar 32,3 pontos na Grande São Paulo e 34,6 no Rio de Janeiro, representando um crescimento de audiência superior a 20% em relação às últimas semanas. Durante a conversa, Bolsonaro apareceu com as palavras Argentina, Colômbia, Nicarágua e Dario Messer escritas em sua mão. Os temas, contudo, não foram citados nenhuma vez durante a entrevista. Logo após o encerramento, começou a circular nas redes sociais um print mostrando o momento exato em que as palavras foram reveladas pela câmera e a cantora Anitta, apoiadora do PT, chegou a publicar a cola numa tentativa de provocar Bolsonaro. O presidente agradeceu a artista e pediu para que as pessoas pesquisassem os temas. Os termos Argentina, Colômbia, Nicarágua e Dario Messer, que quase não recebiam consultas no Google, atingiram o pico de buscas logo depois da entrevista, por volta das 10 da noite. A procura por palavras como Messer Globo também cresceu. A menção foi vista como uma provocação, já que o doleiro, condenado a 13 anos de prisão pelo crime de lavagem de dinheiro, afirmou que fazia de 2 a 3 repasses de dinheiro mensais à família Marinho, dona do Grupo Globo. Anitta depois apagou sua publicação. Ainda nas redes sociais, Jair Bolsonaro ironizou sua participação e disse ter sido uma satisfação participar do pronunciamento de Bonner, esclarecendo a verdade e levando informações dentro do que foi possível. Por fim, o chefe do executivo postou uma foto no camarim da Globo assistindo ao Jornal do SBT. Com esse destaque, a gente abre o programa desta terça-feira e trazendo para você a análise do Roberto Mota, que hoje está aqui com a gente, Augusto Nunes. No Jornal da Globo, trechos da entrevista do candidato à presidência Ciro Gomes, do PDT, ao Jornal Nacional. Gabinete do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, diz que a Procuradoria-Geral da República foi informada sobre a operação contra empresários que defendiam um golpe de Estado. Tem também a advogada lactante repreendida por um desembargador no Amazonas por participar de audiência virtual com a filha de 6 meses no colo. E o Caio Ribeiro analisa as semifinais da Copa do Brasil que começam amanhã. Até já!